Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que é o processo de psicoterapia com a criança. Os pais às vezes têm muitas dúvidas, né? E geralmente eu converso muito isso no que eu chamo de acolhimento, que é essa conversa com quem procura psicoterapia para criança. E eu vou explicar um pouquinho, de uma forma simples, né? De tentar compreender como é que se dá o processo de psicoterapia com a criança. Então, em um primeiro momento, é sempre importante falar que o processo de psicoterapia ele é um processo, né? Assim como nós também temos os nossos ciclos, o nosso processo, a psicoterapia também ela funciona assim, né? É um trabalho contínuo que se dá uma vez por semana, né? Então, geralmente o processo de acolhimento desse início sempre se dá com quem procura, então, ou com os pais ou os responsáveis, né? Então, por exemplo, a mãe procura a psicóloga e aí é feito todo um acolhimento da mãe, né? Quais as demandas, o que traz, né? O que tá sentindo sobre o filho. E aí, depois, tem o processo de acolhimento da criança. Então, a criança vem aqui e se explica para ela, né? O que ela vem fazendo na psicóloga, que ela vem entender sobre os sentimentos dela, que ela vai conversar, que ela vai brincar, que ela vai desenhar. Porque a criança se expressa através do brincar, do desenhar, da arte dela, né? E aqui ela vai conversando, entendendo o seu ambiente, entendendo as suas relações, compreendendo os seus sentimentos. Então, é um momento da criança. As crianças que eu atendo aqui no consultório, elas geralmente compreendem muito bem que esse é um processo delas, que é um espaço delas, para falar dos sentimentos delas, para que elas consigam se compreender, entender e também melhorar as suas relações, compreendendo como elas são, como é que é o mundo ao redor delas. E eu acho muito importante falar sobre isso porque às vezes as pessoas falam: ah, mas criança não tem problema. Nós adultos já resolvemos os nossos problemas de crianças, mas é desafiador para elas. É desafiador aprender a andar, é desafiador se relacionar. Se já é desafiador se relacionar quando a gente é adulto, imagina quando nós somos crianças. É desafiador entrar na escola, conviver com as pessoas, saber sobre o tempo, sobre o horário, sobre como é que funcionam as rotinas. Então, todas essas questões estão sim no autoconhecimento, no desenvolvimento de uma criança. Então é muito importante que essa criança seja escutada, ouvida e que a gente consiga ser adultos e conversar com ela, né? Precisa sim dos limites, mas os limites de uma forma amorosa, acolhedora. Então é importante que os pais também façam parte desse processo de psicoterapia da criança, porque a criança ela tem, né, as demandas dela lá atrás, mas essa parte dos pais fazerem parte desse processo de psicoterapia é muito importante, porque os pais também trazem de como é que tá a criança em casa, de como é que tá essas relações. Então, quando os pais trazem a criança para o processo de psicoterapia, eles têm que estar bem conscientes de que quanto mais abertos eles estiverem também, ou quem trazer a criança para psicoterapia, mais nós vamos poder nos ajudar, compreender e cada um no seu papel conseguir fazer com que se liberte muitas dores, né? Principalmente da criança que está sendo atendida, tá bom? Grande beijo!